Graça e paz a todos, meus amados irmãos, glória a Deus, estarmos juntos nesse momento para compartilharmos da palavra do Senhor. Amém. Essa palavra que não volta vazia, mas vai fazer aquilo que está no coração do nosso Pai. Meus amados irmãos, bom, o tema da nossa live nessa noite, o tema da nossa ministração nessa noite, para todos vocês, neste momento, é a chave do momento, o autocontrole. Né? Algo muito importante, algo que nesses dias, né, onde estamos vivendo tantas dificuldades nas famílias, nas casas, na empresa, no trabalho, o autocontrole é algo importantíssimo, né? Para não dizer primordial para o equilíbrio da família, para o equilíbrio da estrutura familiar, do casamento, da relação com os filhos, né? E também tantas outras relações, seja no trabalho, seja no dia a dia, nós precisamos de autocontrole. E o cristão, ele precisa demonstrar muito mais esse autocontrole do que o povo deste mundo. Porque o cristão, ele tem a seu favor a palavra de Deus e o Espírito Santo, que nos ajuda, nos condiciona. E quando a gente fala de autocontrole, a gente fala em muitos aspectos, por exemplo, das pessoas que têm relatado, por exemplo, que não têm conseguido dormir direito, outros que têm falado a respeito de ter almoçado 3 da tarde, não tem almoçado no horário habitual, outros não conseguem desenvolver, né, um regime, não conseguem fazer uma dieta, não conseguem ler um bom livro, começa a ler o livro, começa a perder o interesse, e aí não consegue ter disciplina para poder manter aquilo, né, manter a leitura, né, a meditação. Outros não conseguem ter uma leitura nem da palavra de Deus, nem a Bíblia consegue se concentrar, não consegue fazer um curso nem terminá-lo, ou seja, aquela pessoa que ela precisa ter um autocontrole, né? Ou seja, muitas vezes nós conhecemos e sabemos a verdade, sabemos aquilo que precisamos fazer, mas muitas vezes faltam força de vontade, determinação, força para conseguir colocar em prática aquilo que temos a certeza que é o certo, né? Que temos certeza que é aquilo que Deus deseja para nós. E esse autocontrole, a ausência dele tem feito muitas famílias, né, terem brigas, contendas terríveis, né, e aí leva ao divórcio, leva à separação, aí leva a discussão na família interminável, uma situação de descontrole emocional, de descontrole, né? Tem outros que têm descontrole na parte dos desejos, outros têm descontrole na parte da alimentação, né? São aquelas pessoas que estão, por causa de toda essa ansiedade, se alimentando compulsivamente, não conseguem se controlar, não conseguem colocar limites, né? Quando vê, já está assistindo o filme até 2, 3 da manhã, tendo no outro dia tanta responsabilidade, está se faltando disciplina, está se faltando controle, o autocontrole. E essa é a questão que nós vamos levantar nessa ministração da palavra de Deus, que com certeza vai corroborar para que você entenda que o que Deus quer para nós, né, como nós colocamos na divulgação desta live, que somos livres, mas não somos um barco à deriva, ou seja, não somos um barco sem controle, sem rumo, sem direção. É isso que a palavra de Deus ela nos mostra, não é isso, pastor? Amém, glória a Deus. Na Bíblia, né, em Gálatas 5, 22, 23, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que hoje nós estamos falando com o nome, né, de autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Então a palavra do Senhor ela já vem trazendo essa informação, falando desse fruto do Espírito, falando das características desse fruto do Espírito. E uma das características desse fruto é o domínio próprio. Uma das características desse fruto é a gente ter este autocontrole. Nós possamos verdadeiramente não só ter o controle do não fazer, como daquilo também que nós precisamos fazer. O tanto renunciar, como também agir. Então nós precisamos aí agir de uma forma coerente, de uma forma sábia. Então a gente estava conversando, eu e o bispo, e falando sobre isso. E da onde vem essa característica, né, isso deste fruto?
A gente sabe que para ter o fruto precisa ter a semente. E nós temos a semente que é a semente perfeita, que é a semente da palavra de Deus. Então, através dessa semente, né, dessa absorção dessa semente, da gente colocar em prática aquilo que essa semente tem, né, produzido dentro de nós, nós vamos ter resultados, nós vamos gerar este fruto do Espírito com essa característica que é o domínio próprio. Então nós precisamos, nesse momento de adversidade, ter domínio próprio, amados, em todas as áreas, não só na família, como o bispo falou, mas em todo momento nós precisamos ter domínio próprio. Eu estava falando com o bispo que sobre essa questão do domínio próprio, a gente estava fazendo, né, um estudo, vendo, e assim, algo que me chamou a atenção é que muitas vezes quando a gente chega na origem, né, na origem do mundo, aí a gente vai falando de Adão e Eva, e que Eva pecou, e Adão pecou, e veio toda a consequência do pecado, e a gente fala muito da desobediência, mas antes mesmo dessa desobediência, veio algo muito que a gente tem que ressaltar, que houve a falta do domínio próprio. Se quando a serpente começou ali, que apareceu, começou a conversa com Eva, Eva simplesmente podia ter dito, ó, não quero papo com você, entendeu? O que você começou a dizer já está contrário ao que Deus falou comigo, então eu tô caindo fora disso. Mas ela não exerceu ali o domínio próprio. E ali, à medida que ela foi dando ouvido, foi despertando nela a curiosidade, e daquela curiosidade veio a prática da desobediência e terminou trazendo toda a consequência que a gente sabe. Então, isso importa, porque muitas vezes estava falando com isso, as pessoas olham o domínio próprio como, se der, eu tenho, eu vou fazer de tudo para ter, mas se não der, Deus sabe da nossa limitação. Domínio próprio, irmão, é necessário. Não é se você quiser, nós precisamos buscar domínio próprio, porque vai fazer diferença não só na nossa vida espiritual, mas nosso relacionamento em família vai fazer muita diferença. Você acha, pastora, que temos hoje crentes viciados? Temos. Em várias coisas. Não, e que a gente pode saber o quê? Tem homens casados, eu posso dizer de homens casados e de filhos também, que deixam de estar se relacionando, por exemplo, marido e mulher, para estar no videogame, por exemplo, para estar altas horas da noite assistindo filmes. E aí a gente tem que ter cuidado, irmãos, que aquilo que nos domina, que não seja Deus, é pecado. Então, uma comida, teu irmão chega assim, bispo, a única coisa ruim do céu é que não vai ter Coca-Cola, sabe? E a gente começa a perceber que essa pessoa que fala isso, ela está dominada, ela tá um vício tanto contra o crack, contra outras drogas que tem por aí. Nós temos que ter cuidado, irmãos, que hoje dentro da igreja tem muitos cristãos que não conseguem se dominar. Se o pastor dizer assim, olha, nós vamos falar assim, nós vamos ter uma semana de jejum, a pessoa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um jejum, né? E a pessoa muitas vezes não consegue ter disciplina, não consegue encontrar um momento para poder ler a Bíblia, para orar, não consegue disciplinar o corpo diante de tanta facilidade do pecado que hoje tem na internet. Então, o assunto de domínio próprio, o autocontrole, vai muito além. As compras desenfreadas, que geram problema no casamento. O consumismo hoje é um problema sério nos casamentos, nas famílias, onde as pessoas estão comprando. Nessa quarentena, nós temos um problema sério que é a internet, né? Nós temos e a mente vazia. Né? O dia todo a pessoa... o que está faltando aqui em casa? Começa a comprar coisa pela internet, muitas vezes até desnecessário, porque é o consumismo, né? E esse consumismo que eu estou falando afeta muitos cristãos, né? Que compram até coisas que não estão nem precisando e compram porque viram um anúncio na internet escrito lá luminoso, compre agora, compre agora. Então, nós vamos tratar sobre isso, sobre a compulsividade. Claro que talvez esse assunto não poderemos exaurir apenas em uma pregação de meia hora, porque é um assunto tão amplo, tão vasto, o autocontrole, né? Você ser controlado, você aprender a dominar os seus desejos, mortificar a carne, como Paulo diz, é uma estratégia espiritual da qual homem, jovem, mulheres, crianças, todos nós precisamos aprender uma coisa chamada disciplina, que ela com efeito, a Bíblia diz que ela é pedagógica, ela traz
resultados para a vida da pessoa, para a vida espiritual e para a vida também educacional, física, mental, né? A saúde de um modo geral, não é isso, pastor? Amém, amém. Então, assim, quando a gente vai conversando sobre isso e a gente vai colocando, vai pontuando, a gente vê que você, para não ficar gritando o tempo todo em casa, brigando por qualquer coisa, você precisa ter o domínio próprio, você precisa ter esse autocontrole. Mas, olha, pastor, é algo que eu não consigo controlar. Quando eu vejo, então tá faltando essa característica do fruto do Espírito, tá faltando domínio próprio. Então vamos procurar, vamos exercitar, não vamos nos acomodar. Ah, tá faltando, mas eu vou empurrando com a barriga. Não faz isso. Nasci porque assim, você pode nasci trazer. assim, ninguém me controla. Você pode trazer vários prejuízos, né? Verdade. Você não pode ser colocado como uma locomotiva descendo a ladeira em alta velocidade, né? Algo tem que frear aí e que verdadeiramente Deus, e eu acredito que muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele vai, ó, você tá passando o limite. Ele fala, né? Ele vai sinalizando, mas muitas vezes a gente passa por cima. E não ouve, né? E não ouve, e traz prejuízos, amados, para a família, né, no trabalho, muitas vezes falando que não devia, na hora que não devia, falando, né, da forma que não devia. Então isso traz prejuízo com o filho, com o marido, na igreja, né? Muitas vezes as pessoas fazem, mas ninguém me entende. Será que é porque você tem tomado posições que às vezes falta essa característica do domínio próprio? Então você fala, você se pronuncia de uma forma que de repente ofende. E a Bíblia diz, né, que a palavra sábia, quando você fala de forma sábia, você ganha seu irmão. Então que a gente possa estar exercitando, né, em todos os momentos da nossa vida esse domínio próprio, esse autocontrole. E aí, pastora, nós temos 4 áreas, anote aí, são 4 áreas importantíssimas e eu posso dizer que são como pilares na vida de uma pessoa. Elas são pilares em 4 pontas de uma casa que segura toda a estrutura. É evidente que existem muitas áreas que precisamos de autocontrole, mas 4 áreas eu vou destacar nesta ministração para vocês e vocês podem anotar. A primeira área é o controle do corpo e dos desejos. É uma das mais importantes. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 3 a 5. Lê aí, pastora. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Amém. Amém. Paulo está dizendo aí que nós temos que aprender a controlar nosso corpo. Controlar os nossos desejos, da nossa mente, né? Começar a ter um domínio, não deixar as coisas vagas, não fazer como Davi fez, né? Ficar passeando no terraço da vida, observando a vida alheia, né? Hoje talvez você diga, mas pastor, na minha casa nem terraço tem, meu querido. As redes sociais, a internet são os terraços da vida. Por aí você observa a vida, né, de várias e várias pessoas que infelizmente não tem sabedoria ou são usadas por Satanás para se expor, né, de maneira sensual. E você que está do lado de cá, você pode estar numa varanda, passeando, né? Como é que eu posso dizer? Tricotando, né? Procurando o que fazer, porque não tem mais nada para fazer em casa, né? Jogando conversa fora. Né? E aí o diabo lança, né, uma Betsaba, né? Uma Betseba. Joga uma Betseba no teu rosto e quando você menos vê, você está no laço da morte. E aí acontece toda a situação gerada por aquele pecado e aquela maldição. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com a nossa mente vazia. E controle do corpo e nossos desejos não é fácil. Olha, irmãos, dizer para um filho ou para alguém não é desafiador, mas a gente até consegue, né? Mas dizer não para nós, olha... Para os nossos desejos, oi, quando você, né, vê aquele bolo de chocolate, você, né, não pode comer aquele bolo de chocolate em cima da mesa, e aí você não pode comer aquele bolo, porque você sabe que vai fazer mal por causa do seu açúcar, mas mesmo assim você não consegue dizer não, irmão, isso é pecado. A gente tem que começar a dominar o corpo nesse sentido, porque a falta de domínio, a falta dessa característica do fruto do Espírito mostra que a carne está nos dominando, né? E a carne está nos dominando, com certeza não agrada a Deus. A segunda coisa, primeiro é o controle do corpo e dos desejos. Isso envolve a área sexual, que eu falei agora há pouco, imoralidade, prostituição, adultério e tantas coisas na área
sexual, né, de imoralidade. A Bíblia diz que Paulo fala que nós temos que controlar o corpo para que ele não venha ser desonra para Deus. Amém? Amém. O segundo é o controle de quê? Controle da língua. Deixa você falar. Controle da língua. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Se não sabe o que falar, fique calado. Se não sabe ainda como falar, fique calado. Se tem dúvida se é para falar ou não, fique calado. E pense naquilo que você vai falar, da forma que você vai falar e como aquela pessoa com quem você vai falar vai estar ali para ouvir. Então, controle sua língua, refreie sua língua. Então, assim, eu tiro por nós, né? Nós, mulheres, nós temos o costume de a gente quer falar e a gente quer falar logo e a gente fica ansiosa para falar logo. E muitas vezes não é o momento e não é a forma que o Senhor deseja que venhamos falar. Então, que possamos ter sabedoria no falar, ter este controle. Mesmo que coce, mesmo que você fique agoniada para falar, respire um pouquinho, porque o resultado vai ser melhor, eu garanto a você, em nome de Jesus. Então, copo d'água, né? Bota água para dentro. D'água. Então, muitas vezes, amados, nesse controle da língua, não está só de falar o que nós desejamos ou pensamos, mas de repente o que a gente soube do outro e a gente não controla a língua e vai fazendo com que aquilo vá disseminando e vai o pré-julgamento, a calúnia, a difamação, e isso tudo, uma língua maledicente, tudo isso vai fazendo com que a nossa família seja corrompida, porque assim, no momento que minhas filhas me veem falando mal de alguém para o meu esposo, elas vão levar aquilo como exemplo. E esse exemplo vai arrastar minhas filhas para aquilo que não agrada ao Senhor. Então, que nós possamos usar a nossa língua, mas usar com sabedoria, colocando o controle, né, a chave, né, na mão do Senhor, porque Ele sabe a hora certa, a forma certa, né, da pessoa, de cada um de nós estarmos falando e estarmos verdadeiramente usufruindo do melhor de Deus. Então, o controle da língua, meus irmãos, não é só simplesmente o falar além daquilo que devia ser falado. Ou seja, quando a gente mente, tem pessoas que mentem, cristão que até no testemunho na igreja está mentindo, exagerando, dizendo que Deus fez uma coisa quando não, Deus não fez aquilo. Então, isso é mentira. Então, a mentira, a insensatez de falar, o descontrole emocional. Como assim, pastor? Bispo, você sabe, né? Eu falo o que vem na minha cabeça, eu sou verdadeiro. Minha mãe tinha uma frase muito, muito linda que ela dizia assim: meu filho, o problema não é o que se fala, é como se fala. Não é o que se fala, ou seja, não é o assunto em si, mas a forma que se fala. Muitas vezes o excesso de palavras, o excesso de linguagem acaba prejudicando aquilo que Deus tinha feito tão bom. Se você tivesse ficado calada, a bênção fluiria com muito mais rapidez sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém? Amém. Então, o controle da língua ele é tão vasto que caberia aí um seminário para nós falar só sobre a língua. É algo extraordinário que você pode crescer na vida de alguém ou destruir uma família através da palavra da língua, né? O famoso demônio, eu fiquei sabendo, alguém me disse. Então esses demônios têm que ser repreendidos da nossa família, da nossa casa, porque se você não tem certeza de uma coisa, é melhor não passar. Se é algo que não vai edificar, não fala. Fica para você, guarda no seu coração. E quando a gente fala de língua, não só na palavra, né, dita, mas também a escrita também, né? Escrever coisas que não procedem também não agradará ao Senhor e não vai ser testemunho de bênção para a tua vida e para a tua família. Amém? Bom, a terceira coisa, o controle o quê? Do emocional, né, pastor? O que tem lá no texto? Em Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Amém. Glória a Deus. O controle emocional é importante. Nós falamos agora há pouco, né, que por causa de tudo isso que nós estamos vivendo,
a gente percebe que de vez em quando o nosso emocional ele quer nos trair, ele quer assumir, dominar, né? ele quer assumir a dianteira do controle das nossas vidas. Então a gente começa a querer comer demais, beber demais, tomar Coca-Cola demais, fazer muitas coisas que de fato não são boas para o nosso organismo. E aí cabe uma observação, a questão das festas. Quando estamos numa festa, é evidente que numa festa, num momento feliz, a gente acaba se descontrolando um pouco mais, né? Vem a ansiedade, né? Vem muitas vezes uma alegria em excesso e aí vem a glutonaria, a falta de controle que muitos cristãos, olha irmãos, a gente fala de glutonaria, de vez em quando a gente até brinca, né? Do irmão que faz aquele prato de 3 andares, aquela brincadeira que não é muito saudável, mas tudo bem. O que é mais interessante, irmãos, meus amados, não é só o fato de comer muito ou comer pouco. É fazer com que aquilo seja um fator de descontrole da sua vida por conta de que você espera encontrar na comida aquilo que em outras áreas da sua vida não lhe dá o mesmo prazer, a mesma alegria. E isso não é bom. É importante que você seja controlado, né? Porque tem muitas pessoas que querem culpar a balança, que querem culpar outros fatores, quando na verdade, se houvesse um pouco de controle, de decisão, de controle, do autocontrole, a sua vida, a sua saúde talvez estaria muito melhor do que está hoje, né, pastor? Amém, é verdade. Então hoje o que a gente tem vivido, né, essa questão do controle emocional é muita gente ansiosa. Ai, quando é que isso vai acabar? Quando é que a gente vai poder sair? Quando é que vai acontecer? E começa a ansiedade a gerar angústia e mexer com todo o emocional. Mas nós estamos vendo nesses últimos dias muita gente entrando em depressão, né, em síndrome do pânico. Então você vê aquele controle, aquele descontrole emocional muito grande. Então creia que o Senhor tem o dia do basta e Ele não vai nos provar além do que possamos suportar. Então nada acontece sem a permissão dEle. Então a palavra do Senhor é clara em relação a isso. Então toda vez que a ansiedade bater na sua porta, na porta da sua mente, faça com que esse controle emocional venha. E dizendo através da palavra do Senhor, estou depositando toda a minha ansiedade nos pés do Senhor. Ele tem cuidado de mim, não vai passar além do que o Senhor sabe, né, que Ele tem como propósito para a minha vida, para a vida da minha família. Então vá colocando diante do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai dar este controle, Ele vai fazer com que este comportamento, com que esta característica venha surgir, né, em nossas vidas, venha ser desenvolvida em nossas vidas, que é o autocontrole, é o domínio próprio. Amém, glória a Deus. A quarta e última, para nós terminarmos, e depois dessa ministração, eu vou abrir uma oportunidade para você interagir conosco, para você fazer perguntas, para você mostrar a sua carinha aí, para a gente ver você, seu rostinho lindo, você mostrar também, né, alguma saudação para a gente vai estar compartilhando, vai estar falando o teu nome ao vivo daqui a pouquinho, tá bom? Bom, a quarta e última parte dessa ministração, o controle que nós temos que ter do corpo, né, nós temos que ter o controle emocional, nós temos o controle da língua e ter um controle da ira, né, do momento, do ápice de uma raiva, de um momento sério, como a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Olha, irmãos, eu posso falar particularmente sobre isso porque os homens têm uma tendência a ter uma imersão na ira muito maior do que a das mulheres. Muito embora as mulheres também, não é que as mulheres não se irem, mas os homens são mais, sabe, tem mais explosivos por natureza, né? Alguns, tem uns que são calados também. Mas quando a gente vê no trânsito mesmo, nossa, tem pessoas que se transformam no trânsito, né? E muitas vezes nós passamos por situações que querem nos provocar para ter uma reação desproporcional ao que está acontecendo. E isso pode fazer você espancar um filho, pode você, quantos homens aí, pastor, que são violentos com as suas esposas, né? No momento de descontrole emocional, embora que alguns até chegam a se arrepender, né? Eu digo que se arrepender não é aquele arrependimento que a Bíblia diz que mudam, é aqueles que dizem que estão se arrependendo, mas voltam a praticar a mesma violência. São mulheres que são espancadas, são mulheres que são violentadas, são filhos, pastores, que chegam em casa e quando o pai aponta na porta, né, aponta na
na porta, toca na porta, ou está abrindo a porta, os filhos já começam a ter, né, situação de desespero dentro de casa, porque não está chegando o pai, está chegando sim o terrorista dentro de casa. E isso, com certeza, irmãos, vocês podem estar comentando, talvez, pensando, mas isso não acontece, né, com os irmãos da igreja, não. Irmãos, nós sabemos de casos até de pastores, infelizmente, que eu vou dizer uma verdade, tanto eu como a pastora já ouvi, de pastores que espancam as suas esposas. Algo que é inconcebível, né, dentro da nossa mente, do nosso coração, que isso aconteça. Mas, irmãos, vocês não imaginam o que nós, como pastores, já ouvimos, né, de relatos de filhos, de mulheres e também de esposos. Também tem esposas que, infelizmente, parece que não fazem parte da estatística, né, mas também são espancados, são machucados pelas suas esposas, agredidos, né, pelas suas esposas. E isso é o descontrole emocional, né, da ira, né, da chateação. Irmãos, a Bíblia diz irai-vos. A gente tem momentos que, olha, irmãos, que vem aquela ira e dá vontade de pegar o chicote, igual Jesus metendo no lombo de um povo da igreja. Pastor da misericórdia. Dá vontade. Mas aí o que acontece? Você tem que aprender, irmãos, a controlar esta ira, a controlar as consequências que a ira pode trazer através de um descontrole emocional. O autocontrole é importante. Meu irmão, tem cristão que se deixar, ele bate no outro, ele espanca o outro e depois ainda quer usar a Bíblia como um pretexto para poder usar essa forma de violência que é condenada diante do Senhor. Então, o que eu quero passar para vocês, que está em Romanos capítulo 8, versículo 8, é lá. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não é isso, pastor? É verdade. Então, que verdadeiramente, amados, assim, isso que o bispo falou, a gente, né, já presenciou algumas situações de pessoas se desentenderem, né, irmãos na igreja, e que você vê que são coisas pequenas e que se parte para uma ofensa, né, algo tão desproporcional, né, dentro da igreja, que você fica abismado, né, que você diz, meu Deus, o que é isso? Que descontrole é esse? Cadê o Espírito Santo? Então, nós precisamos dessa característica, né? E quando a palavra do Senhor fala em Romanos, ele diz assim, ó, se você for dominado pela carne, você não vai estar agradando a Deus. Então, se você for dominado, né, pelaquilo que você deseja naquele momento, mas pastor, o Senhor vai perdoar, Ele sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. Amados, nós não podemos entrar no pecado já naquela, não, o Senhor vai me perdoar, isso é um crime premeditado, né? Então, assim, não é assim. Uma situação é você, de repente, estar no meio, né, no momento e ali, a situação, né, perder o controle e ali voltar e você vê o Senhor sinalizar, me perdoe, eu passei. Outra, eu entrar na situação já dizer, não, o Senhor me conhece, né? Eu sou crente, mas não sou besta, e eu vou lá e vou tirar satisfação. Então, esse tipo de comportamento não é o que Deus espera de nós. Precisamos, o domínio próprio tem uma ligação muito forte com a mansidão. Então, nós precisamos aprender a ser mansos. Não é fácil ser manso. Não é fácil ser manso. Mas, assim, é algo que o Senhor vai nos ensinando, né, em cada situação, né, de repente ver o outro mais nervoso e você ceder, você recuar. Então, ontem eu estava conversando com um irmão que disse, às vezes, o complicado do casal é que ninguém quer recuar, né? Você vai para cima com palavras e o outro vai para cima também. E ali os filhos ficam tudo sem saber o que fazer e participando daquilo tudo. E muitas vezes, pastora, por coisas pequenas. Pequenas. As discussões que muitas vezes dá em situações complicadas, muitas vezes começam e geram besteira, problemas enormes. E olha, aí fica um na trincheira, o outro fica na trincheira, não vamos nos falar. Aí vamos ver quem vai ceder primeiro, se vai ser a mulher ou se vai ser o homem. E aí o diabo fica assim, aplaudindo porque ele está muito feliz com a tua briga dentro de casa. E sabe que cada minuto que você perde discutindo, você está perdendo de orar, você está perdendo de receber a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que as nossas orações são impedidas quando nós estamos discutindo com as nossas esposas, com os nossos esposos, está na Bíblia. Então eu tenho que entender, irmãos, e isso é um princípio bíblico, né, pastora, que se nós não tivermos esse controle, esse autocontrole,
todo o conhecimento da palavra vai ser jogado fora. Né? Tem um texto que eu quero ler para vocês, não, vou deixar a pastora ler aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 9, né? Esse versículo 27, olha o que diz lá. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Forte. Forte, né? Ou seja, Paulo está dizendo aí que não adianta nós pregarmos, nós colocarmos aquele textinho bonitinho na Bíblia, né? Colocarmos o bispo e a pastora uma mensagem dessa, se de fato vocês que estão nos vendo aí, vocês conhecerem a nossa história e começar a ver, está havendo uma discrepância entre o que o bispo e a pastora estão falando, entre o que eu vejo na vida deles. Né? Então, esse tipo de discrepância, Deus não deseja ver que na sua vida, quantos levitas, músicos estão cantando totalmente desarrumado, a mulher fica só embaixo dizendo mentiroso. Não é? Então, o pregador lá pregando, ministrando a palavra, o líder trabalhando na frente de uma liderança, quando nós sabemos que o exemplo ele grita muito mais do que as pregações. Então, eu quero passar para vocês, nós estamos passando para vocês, não é que nós somos mestres no autocontrole. Todos os dias nós precisamos, é um exercício. Eu vi um comentário de uma pessoa aqui no Instagram, que eu não identifiquei, mas daqui a pouco eu identifico, que o autocontrole é um exercício diário. Você não pode dizer, pastor, pastor, eu sou tranquilo nisso aí. Nossa, você pode estar tranquilo em um tempo. E pode um dia, aquela pessoa pegar você num dia virado, como se diz, né? E você tá... quer ver um exemplo disso? Moisés era um homem chamado dos homens mais mansos do mundo. O homem foi atazanado por aquele povo que ficava o tempo todo. Tá faltando água, tá faltando comida, reclamando, murmurando. E um dia Deus deu uma ordem para ele bater na rocha. E ele fez. No outro dia que teve uma outra falta d'água, uma outra oportunidade, Deus agora mandou ele falar com a rocha. E aí ele meteu o pau na rocha, ele machucou a rocha, símbolo de Jesus, e naquele instante, irmãos, ele ficou de fora daquilo que era o maior sonho de Moisés, que era entrar na terra prometida junto com o seu povo. Vejam que, olha, por causa de uma atitude, Deus tirou a oportunidade dele, mostrando para nós que nós não podemos abrir mão desse autocontrole, não é isso, pastor? É verdade. Olha, nós precisamos. A gente vai conversando, a gente vai vendo tanta coisa. E assim, muitas vezes, assim, quando a gente está naquele dia tudo, né, pacífico, tudo tranquilo, né? A coisa acontece, certo, às vezes pega a gente de uma forma tão repentina que a nossa reação, né, não é aquela que deveria ser. E muitas vezes tem aquele dia que o dia já foi todo naquela opressão, naquela perturbação, e um levante de um lado, um levante do outro, que quando vem a gente diz assim, essa foi a gota d'água. Mas assim, que em nome de Jesus, tanto em um momento como no outro, que o Senhor veja em nós essa característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Que possamos dizer assim, eu poderia falar isso, mas eu vou calar. Eu poderia fazer isso, mas eu vou orar. Então eu vou esperar para que Deus me mostre a forma certa e a maneira certa e o que eu devo falar. Então isso vai fazer uma diferença enorme. Eu creio nisso, viu, amados? Eu creio, eu tenho um testemunho disso, né? Que quando eu casei com um bispo assim, e de repente ficava nervoso, então às vezes que eu queria falar e eu queria argumentar e eu não é por aí, e aí a coisa não frutificava, não dava um resultado, piorava. E como diz o povo, né, no Nordeste, né, não dava caldo, mas aí o Senhor fez de tal forma que quando um percebe que o outro não está bem, então tem que recuar, tem que esperar, tem que orar, tem que haver um companheirismo, uma compreensão nesse momento. E isso é visto pelos filhos, pelos pais, né, pelos aqueles que convivem com a gente, que não adianta ir de ponta de faca. Em ponta de faca ninguém ganha nada. Verdade. Não adianta você dizer que é forte e você simplesmente sair sem resultados favoráveis. Isso não é ser um vencedor. Vencedor é aquele que cumpre a ordem do Senhor e vive no centro da vontade de Deus, porque esse obtém vitórias do Senhor.
Amém. Então eu creio nisso e eu Glória a Deus. acredito que o Senhor pode fazer isso na sua vida também, na vida da sua família, em nome de Jesus. É isso aí. É isso aí, meus amados. Então, fica aí essa lição para todos nós. Eu quero só passar para vocês uma coisa no finalzinho da nossa mensagem. A pastora falou a respeito de estarmos com essa característica do fruto do Espírito. Veja bem, o fruto é da onde? O fruto é do Espírito. Então, se é do Espírito, o domínio próprio ele vai ser algo espiritual gerado dentro de nós. Então, eu percebo também, eu digo isso muito para ela, que quando eu estou bem espiritualmente, com Deus, eu consigo monitorar as minhas reações físicas e dominar o meu corpo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro ele e coloco a servidão. Como assim? Ele vai orar mesmo que ele não queira, ele vai jejuar mesmo que não queira, ele não quer ler a Bíblia porque é cansativo, ele não quer ficar ligando para ninguém porque ele gosta de ficar fazendo o que ele gosta. É o que nós gostamos. Mas Paulo diz assim, eu esmurro ele, machuco ele no orgulho dele, na vaidade dele, muitas vezes até pedir perdão quando eu estou certo, para que a glória do Senhor seja vista em mim, não a minha glória e não a minha carne. Então, eu digo muito que se nós alimentarmos o Espírito, neste momento, nós vamos fortalecer as nossas imunidades espirituais para que a gente não venha ceder na hora da fraqueza, na hora que vier a tentação. Ou seja, se eu estou forte espiritualmente, na hora que o diabo vir me provocar no trânsito, eu não vou me desequilibrar. Na hora que eu estou bem com Deus, mesmo a minha esposa gritando comigo, eu vou respirar e dizer assim, Deus, o Senhor é minha justiça. Mesmo passando por momentos difíceis, quando você está bem com Deus, você não é que você não sente a reação humana, você não sente a sua carne tremer para fazer alguma besteira, mas você consegue ter mais força para se dominar na tentação, na imoralidade, no pecado. Então, eu digo muito que quem está mais forte, mais controlado vai estar. Ou seja, se minha carne está forte, com tudo aquilo que ela é alimentada todo dia, é evidente que na hora do pecado ela vai dominar o meu corpo e ela vai ceder à tentação e eu vou acabar desagradando a Deus. Mas se meu espírito está forte, na hora que a tentação vier, eu vou dizer assim, sai pra cá, como diz uma irmã da nossa igreja, chuta que é laço. Não é verdade? A gente vai conseguir fugir do mal porque nosso espírito está bem. Então, o segredo maior é estar bem com Deus para ter esse autocontrole. Essa é a resposta para nós termos. A irmã chegou, pastor, eu quero ter mais autocontrole. Como é que eu faço? Simples. Primeiro, se alimente mais. Pastor, como é que eu me alimento? Quando você se alimenta fisicamente, seu corpo está mais forte. Então, se alimentando da palavra de Deus, você vai estar mais firme, você vai estar mais forte, você vai estar mais resistente ao resistir ao dia mal. Não é isso, pastor? Qual é a segunda coisa que temos que fazer? O exercício, nós precisamos exercitar. E como é que nós exercitamos? Através da oração, através do jejum, através da renúncia, através do servir, nós estamos exercitando. Então, para esse domínio próprio virar algo real, né, e normal, como característica em nossas vidas, nós precisamos exercitar. Nos alimentar do que é bom, não é de todo vento de doutrina, não é de qualquer pensamento que venha, mas nos alimentar embasado na palavra de Deus, como o bispo falou, nos exercitar, não de uma forma imprudente, mas de uma forma sábia, no jejum, na oração, no servir, né? Sendo sábio para não estar abandonando a casa, para não estar sendo negligente na família, no casamento, mas nós precisamos exercitar. Amém. Veja que o padrão para a carne ficar forte é comida, exercício e descanso. A mesma coisa no espiritual. A comida vem aí da palavra de Deus, das boas palavras que vem alimentar o teu espírito. Amém. O exercício, você exercitando através da palavra, você vai exercitar orando, jejuando, evangelizando, discipulando, ajudando as pessoas, né? Isso é exercitar, é colocar em prática a palavra de Deus. E o terceiro e último ponto que nossa carne precisa para estar bem, para trabalhar no dia a dia, é dormir bem, não é verdade? E o espírito também precisa descansar. Como assim, pastor?
coisas que gerem paz no teu coração. É muito bom quando você está em paz do espírito, em paz na sua alma. Porque quando você está em paz, o seu espírito está confiante que Deus está cuidando de todas as coisas. Que a tua vida, independente do que está acontecendo lá fora, Deus está assim, ó, com a tua vida nas mãos dele. Nada vai acontecer, nem na tua casa, nem na tua saúde, nem no teu trabalho e nem na tua vida. Amém. Então, alimentação, exercício e um descanso faz tua carne no outro dia estar bem para poder você trabalhar e estar com a imunidade lá em cima, não é verdade? A mesma coisa o espírito, se alimente da palavra, exercite a palavra, descanse no Senhor e tenha certeza que você estará bem espiritualmente, forte espiritualmente, para que na hora vier um problema, uma situação que venha lhe tirar o controle, você estará controlado pelo Espírito Santo. O Espírito subjugará a carne. Amém. Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por vocês agora, Amém. Tá bom? Feche os olhos. Pai, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos. Amém, que ficaram até este momento assistindo esse vídeo, participando desse momento conosco. É verdade, Pai, eu te louvo, Senhor, porque nós estamos sendo canais de bênção para muitas pessoas. Jesus, através desse vídeo, tu tem alcançado muitas vidas que nem ir para a igreja eles iam, nem para um templo, nem frequentavam, mas através deste vídeo eles estão tendo acesso à tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor usa toda a maldição, gerando bênção na vida dos teus filhos. Faz com que esta palavra crie reflexões, para que eles possam fazer as mudanças, promover mudanças, nem que sejam pequenas, mas que comecem a ser mudanças reais, contínuas e consistentes. Que a tua palavra nunca volta vazia. Te agradecemos porque os teus filhos ficaram até agora conosco e com certeza vão frutificar através desta palavra de autocontrole. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.